Olá, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham aqui em nosso canal. Eu quero fazer um estudo com vocês hoje sobre um tema, na verdade, um grupo que tem uma fama um tanto quanto negativa. Eu quero falar sobre os fariseus. Quando falamos de fariseu, o que vem à sua mente? Eu acredito que não venham coisas muito positivas, Ao invés, deve vir sim coisa muito negativa. Eu lembro que quando eu me tornei cristão, quando comecei a estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, isso há mais de 20 anos, nas igrejas que eu ia, quando havia alguém ali um pouco mais tradicional, um pouco mais linha dura com relação a algumas coisas que alguns jovens, algumas pessoas faziam na igreja, então alguém olhava para aquela pessoa e dizia: "Ah, esse fulano é um fariseu". E eu quero estudar um pouquinho então com vocês quem eram os fariseus e o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida hoje com este grupo religioso que vivia aí há cerca de 2000 anos atrás, até viviam antes do período de Jesus ainda. E eu quero estudar esse tema, talvez olhando aquele que seja o fariseu mais conhecido da Bíblia, que é a pessoa de Nicodemos. E a história de Nicodemos, você deve saber, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 1 em diante. Eu não vou ler todos os versos, Eu tenho uma semana de oração onde eu estudo o capítulo 3, verso 1 até o verso 15, onde eu, com muita oração, com muito estudo, elaborei aqui 8 mensagens baseadas nessa pequena história de Nicodemos, abordando cada sermão uma ideia diferente. Então vamos lá, vamos à leitura do texto bíblico. Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos ler até aqui. Muito bem. Quando nós olhamos a vida de Jesus, o ministério terrestre de Jesus, nós o olhamos geralmente cercado de pessoas comuns, de pessoas da sociedade, de trabalhadores, de pessoas como eu e talvez como você. Mas nessa história que eu li, Jesus agora ele está em contato com um membro da aristocracia de Jerusalém. Vemos Jesus junto com Nicodemos. Nós sabemos algumas coisas a respeito de Nicodemos, pelo menos 3 coisas. A primeira, Nicodemos deve ter sido um homem rico, Por que isso? O Evangelho de João, no capítulo 19, verso 39, diz que quando Jesus morreu, Nicodemos levou para o corpo de Jesus 100 libras de um composto de mirra e aloés. Esse era um perfume bastante caro que só alguém rico poderia ter. Então, com base nisso, nós deduzimos que Nicodemos fosse alguém que tivesse uma ótima condição financeira. Segunda coisa é que possivelmente Nicodemos era também alguém muito conhecido na época. O verso 10 diz que Jesus o chama de mestre em Israel. Isso sugere que Nicodemos ele não era apenas um dos 70 membros do Sinédrio, mas talvez Nicodemos tenha sido um dos mais conhecidos e talvez até um dos mais respeitados membros deste Sinédrio. E a terceira coisa que sabemos a respeito de Nicodemos é que ele era fariseu. Muito bem, os fariseus eles eram um dos grupos religiosos que existia no tempo de Jesus. Os fariseus acredito que eram o grupo mais conhecido da época de Jesus. No entanto, entre os cristãos, como eu mencionei aqui na introdução do nosso vídeo,
a imagem de um fariseu geralmente é uma imagem negativa. Eles são vistos como fanáticos, como legalistas, como hipócritas. Tanto é, né, que muitas vezes na igreja nós ouvimos falar, ou quem sabe até mesmo falamos de alguém e o chamamos de fariseu. Você conhece alguém assim? Você vem à sua mente agora, neste momento, alguém que você imagina e lembra como um fariseu? Pois bem, esta questão dos fariseus, ela se originou talvez porque a Bíblia mostra algumas coisas a respeito deste grupo. Né? Por que razão os fariseus têm essa visão negativa, têm essa fama tão ruim? No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus ele dá uma série de advertências aos escribas e aos fariseus. Ali, eles são chamados de hipócritas, que conforme no original grego, né, tem um sentido de alguém dissimulador, alguém que é um ator, ou alguém até simulador. Né? E chama atenção a primeira advertência que Jesus faz a este grupo. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 13, diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 23, verso 13. E o texto diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais outros que estão entrando. Então, aqui há uma advertência a eles. Veja, Deus havia mostrado o caminho para o céu, o que as pessoas deveriam fazer, mas os fariseus começaram a acrescentar regras às regras que já existiam. Eles não procuravam levar pessoas a Deus, mas sim procuravam levar pessoas à seita dos fariseus, como nós vemos isso em Atos capítulo 15, verso 5 e Atos 26, verso 5. Jesus chega certa vez a dizer aos discípulos para terem cuidado com a doutrina dos fariseus. A gente vê isso em Mateus capítulo 16, verso 12. E em Mateus capítulo 15, verso 13, diz que os fariseus serão arrancados como uma planta daninha é arrancada do campo. E isso aconteceria porque a sua adoração era vã e sem valor. A gente vê isso também em Marcos 15, verso 9. Os fariseus tornaram a religião um fardo. Não era mais deleitoso o cristianismo na visão dos fariseus. Com relação ao sábado, os fariseus faziam vários questionamentos. Eles perguntavam, por exemplo, o que é trabalho? E então eles mesmos respondiam. Eles diziam que no sábado as pessoas não poderiam caminhar mais do que 1 quilômetro. Eles iam contando os passos e o máximo era 1 quilômetro. Se você passasse disso, estaria pecando. O limite de peso que alguém poderia carregar no dia de sábado era o equivalente ao peso de um figo seco. Você faz ideia de quanto pesa um figo seco? Eu não sei, eu não pesei, mas se você souber, me fala. Então, imagina, você pode carregar apenas esta carga, o peso de um figo seco. Se passasse disso, estaria pecando. Curar no sábado era considerado transgressão, a não ser que a pessoa estivesse correndo risco de morte. Aí, nesse caso, os fariseus não encaravam a cura como sendo quebra do sábado. Por isso que Jesus foi muitas vezes atacado, né, por curar pessoas no sábado, porque eram pessoas que não estavam à beira da morte. Eram pessoas que sofriam, mas que poderiam ser curadas no domingo, na segunda ou qualquer outro dia da semana, na visão dos fariseus. Ainda, os fariseus diziam que no dia de sábado as pessoas não poderiam cuspir na terra, porque vai que de repente, né, ao cuspir, pudesse estar cuspindo sobre uma semente, e aí era considerado como se estivesse regando a semente, e assim estaria trabalhando e logo transgredindo o sábado. Então os fariseus foram, e aqui eu dei apenas alguns exemplos, a gente poderia ficar o vídeo inteiro só dando exemplos de regras que os fariseus acrescentaram às regras já existentes. Mas veja, apesar de eu mencionar aqui algumas ideias negativas com relação aos fariseus,
isso não é toda a verdade sobre este grupo, né? O próprio nome fariseu, ele vem de uma palavra que significa separar, afastar, explicar ou esclarecer. Os fariseus são aqueles que se separaram da sociedade para levar uma vida consagrada a Deus e ao ensino da sua palavra. Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, ele diz que no tempo de Jesus havia cerca de 6.000 fariseus. Eles estavam intimamente ligados à liderança nas sinagogas, ao seu culto e também às escolas, as escolas rabínicas. Eles eram a corte política e religiosa do judaísmo na época de Jesus. Os fariseus, eles eram um grupo judaico mais próximo de Jesus. E Cristo e os fariseus, eles tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, tanto Jesus como os fariseus defendiam a crença na ressurreição dos mortos. Tanto Jesus como os fariseus, eles frequentavam o templo de Jerusalém e consideravam a casa de Deus. Tanto Jesus como os fariseus também ensinavam a igualdade de todas as pessoas e o valor de cada indivíduo diante de Deus. Eles também, Jesus e os fariseus, ensinavam que a essência da lei era o supremo amor a Deus e ao próximo. Ainda, ambos, Jesus e fariseus, frequentavam a sinagoga e participavam das festas judaicas. E, tanto Jesus quanto os fariseus davam um destaque especial à vida de oração. Então veja que há coisas positivas dentro do grupo dos fariseus e coisas que são similares tanto na vida de Jesus quanto na vida desse grupo religioso. Apesar das igualdades que eu mencionei que Jesus e fariseus possuíam, eles também possuíam diferenças. Enquanto os fariseus eles davam ênfase à atenção que as pessoas tinham que dar à tradição dos anciãos, como regra para interpretar a Bíblia, Jesus usava a Bíblia para interpretar o ensinamento dos anciãos. Durante o seu ministério terrestre, muitos fariseus seguiram Jesus de perto. Eles seguiram muitas vezes intrigados pelos ensinos de Jesus. Alguns se posicionaram como inimigos de Jesus, enquanto outros defendiam a Cristo, como a gente vê Nicodemos, mais adiante, também José de Arimateia e também depois até o apóstolo Paulo. Mas a gente sabe que não foi sempre assim. A Bíblia diz que Nicodemos ele era um dos principais dos judeus. Isso quer dizer, como eu mencionei, que ele era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era a Suprema Corte de Jerusalém. E ele era composto por 70 homens. Estes homens, eles exerciam particularmente a jurisdição religiosa sobre todos os judeus no mundo todo. E um dos deveres do Sinédrio era examinar e julgar a qualquer um a quem se suspeitasse que fosse um falso profeta. E veja, não é o tema deste vídeo aqui, eu vou depois preparar um outro vídeo, mas no tempo de Jesus havia outras pessoas que se mostravam como Messias, como profetas, e um dos trabalhos do Sinédrio, dos componentes do Sinédrio, era investigar essas pessoas, para ver quem elas eram, para ver se elas realmente eram profetas de Deus ou se eram o Messias prometido. E então, quando eu li isso a respeito dos membros do Sinédrio, uma pergunta me veio à mente. Será que Nicodemos foi a Jesus naquela noite com este pensamento? Com essa motivação? Será que ele buscou Jesus para investigar se Jesus era mais um falso profeta? Ou um verdadeiro profeta? Ou o Messias? Em outro momento, agora mais próximo da sua morte, Jesus deseja ver com seus discípulos o que eles declaravam a respeito da fé. Para isso, Jesus chama os seus discípulos e os leva a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Você pode ler essa história depois com calma, eu não vou ler, tá? Para
por causa do tempo, vou fazer um vídeo mais curto, mas essa história está em Mateus capítulo 16, verso 13 a 17. E veja, Jesus e os discípulos estão ali no território, né, fora do território pertencente a Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, e dentro de uma região pertencente a Filipe, o tetrarca. Ele é chamado de tetrarca porque aquela região era dividida em 4 partes. Filipe cuidava de uma delas, por isso ele era o tetrarca. A maior parte da população dessa cidade, Cesareia de Filipe, ela não era judia. E ali então Jesus estava mais tranquilo e poderia ensinar os seus discípulos sem que muitas pessoas viessem até ele e se aglomerassem. Então Jesus podia ter um momento mais particular com os discípulos. E o tema daquele momento de conversa particular de Jesus com os discípulos era quem era Jesus? O que os discípulos pensavam a respeito de Jesus? O que os discípulos declarariam a respeito de Jesus? Será que Jesus era um falso profeta? Será que ele era o Messias tão aguardado, o Messias prometido? Será que esta era também a pergunta de Nicodemos quando se aproximou de Jesus? Muitos dos seguidores de Jesus o haviam abandonado, né? Quando Jesus não correspondeu às expectativas deles, eles começaram a abandonar Jesus. Um a um foi se afastando. Jesus havia permitido que João Batista morresse como mártir e recusara o trono de Davi. Eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do jugo romano e assumisse o trono. Quando Jesus não fez isso, frustrando as expectativas deles, muitos se afastaram também. Ao contrário da maioria das pessoas, Pedro e os outros discípulos agora olham além da expectativa exterior, além desse aspecto exterior e reconhecem Jesus como o Messias prometido. Veja, as pessoas tinham uma visão de Jesus, esperavam uma coisa dele, queriam que ele fosse o libertador, que ele fosse aquele guerreiro que agora batalharia contra Roma e assumiria o trono. Quando Jesus não fez isso, muitos o abandonaram, mas os discípulos permaneceram ao lado dele. E Jesus agora queria acertar o foco deles. Eles deveriam saber quem era Jesus, qual era a missão de Cristo. E Jesus leva eles a isto. E agora então Jesus, diante daquele grupo que permanece fiel ao seu lado, olhando não para a expectativa, mas para a realidade. E eles começam a conversar e respondem a Jesus. Mas é interessante aqui, né, a grande beleza que percebemos e a maravilha do Evangelho. Porque Jesus ele não olha para as pessoas, não olhou para aquelas pessoas, não olha para mim, não olha para você, apenas como meros espectadores, não olha apenas o nosso exterior, mas ele olha muito mais. Ele não olha as nossas imperfeições, ele até olha, mas ele não está interessado nisso. Ele está interessado sim em me libertar disso. Jesus não fica olhando para os nossos pecados com desejo de condenar-nos, mas sim de salvar-nos. Jesus não nos olha como nós somos, mas ele nos olha como nós podemos nos tornar em suas mãos. Cristo, ele entende as dores que as pessoas passam, as frustrações que nós sofremos, e ele nos dá valor, porque ele também sentiu isso. O profeta Isaías, fazendo menção ao Messias que viria, no capítulo 53 do seu livro, verso 3, diz que ele era desprezado. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, mostra um momento em que Natanael, ao ouvir falar de Jesus e de sua origem, ele questiona: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus entendia bem essa questão de rejeição. Ele foi rejeitado. E ele entende as dores que nós sentimos, as coisas que nós passamos. E agora, ele olha para seus discípulos com a expectativa de que os discípulos também entendessem quem ele era e o que ele realmente tinha para os discípulos e para nós que vivemos hoje, 2000 anos após este evento. Não só a pergunta de Jesus
destinava-se a ensinar uma grande lição aos discípulos, mas aquela região, Cesareia de Filipe, também tinha muito a ensinar a eles. Cesareia era um território coberto por templos do antigo culto ao Baal sírio. Historiadores falam de cerca de 14 templos que foram encontrados ali, nas proximidades onde Jesus provavelmente esteve junto com seus discípulos. Ainda perto de Cesareia de Filipe se levava uma grande colina e nela havia uma caverna profunda onde as pessoas diziam que dentro dessa caverna havia nascido Pão, o grande Deus da natureza. E Cesareia de Filipe estava tão identificada com este Deus que o nome original da cidade era Panias, uma referência ao Deus Pão. E havia também nessa cidade um grande templo de mármore branco construído à divindade do César. Em meio a toda essa idolatria, em meio a toda essa multidão de falsos deuses, será que seria Jesus também um falso Deus? Seria ele um falso profeta? Será que Nicodemos tinha razão em seus pensamentos, em sua investigação? Os 12 agora são levados a refletirem sobre isso. Em meio àquela divindade pagã, quem era Jesus? Era um falso profeta que Nicodemos foi investigar? Era um falso Deus, como algumas pessoas dizem por aí, que Jesus não é Deus, que ele é apenas o Filho de Deus, uma má compreensão do texto bíblico. E eles agora têm que tomar uma decisão. Nós sempre temos que tomar decisões. Antes de partir para Jerusalém e para a cruz, Jesus quis saber se alguém, mesmo que de maneira remota, conseguiu perceber quem ele era. Será que os discípulos entenderam quem era Jesus? Veja que Jesus está prestes a ir para Jerusalém, logo ele seria julgado e crucificado. Mas antes de sua morte, ele queria confirmar com os discípulos quem ele era. Sabe, Jesus está muito perto de voltar. Eu creio nisso. A Bíblia nos mostra isso. As profecias estão aí para alertar-nos sobre isso. E a grande questão é: será que eu sei quem é Jesus? Será que eu entendo quem ele é e o que ele faz e as promessas dele para mim e para você hoje? O que você diz? Quem é Jesus para você? Quem é ele na sua vida? A pergunta dirigida aos discípulos também se dirige hoje a nós. Quem nós dizemos ser Jesus? Ele é o que para você? O que ele é na sua vida? Ele é um falso Deus? Ele é um falso profeta? Ele é um Deus menor, um Deus criado? Ou ele é o Senhor da sua vida? O teu Senhor, o teu Salvador? Jesus, ele não era um falso Deus. Eu creio na divindade de Jesus, no poder que ele tem para nos salvar. Eu creio na sua breve volta. E nós vivemos dias onde por todos os lados existem também falsos deuses, falsos profetas que se levantam tentando enganar a muitas pessoas. A maldade hoje, a corrupção está crescendo a índices assustadores. E o ano de 2020, que é quando estou gravando esse vídeo, é um ano que tem sido muito turbulento. São desastres, são essa grande pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas no mundo todo. Nós estamos vivendo com incerteza. Nos meus quase 40 anos de vida, eu nunca vi pessoas com tamanha incerteza sobre o dia de amanhã. E diante disso, a ideia de Cristo e de sua volta, eu creio que tem que bater mais forte em nosso coração. Esta convicção de que Jesus é Deus e que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, deve me motivar a cada dia a seguir firme, olhando pela fé, a promessa que está logo ali à frente. Jesus, ele deseja ser o nosso Deus. Reconhecer Jesus como o Criador, Jesus como o Senhor, foi reconhecê-lo como Deus lá para os discípulos em Cesareia. Nicodemos também teve que reconhecer isso. E isso mudou a forma como Nicodemos passou a ver agora a sua vida.
Mudou a forma como Nicodemos passou a ver o cristianismo, o judaísmo da época e até mesmo o seu farisaísmo. Você entende que quando nós olhamos para Jesus e o reconhecemos como Deus, como o Senhor de nossa vida, Ele começa a nos transformar, Ele começa a mudar a nossa visão sobre muitas coisas, a visão sobre o mundo. Hoje, qual é a sua decisão? Você vai reconhecer Jesus como Deus? Você vai reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida? Muitos enganos surgem e ainda outros mais irão surgir. Mas Deus hoje quer transformar a nossa vida. Ele quer nos salvar. A pessoa de Jesus intrigou tremendamente Nicodemos. Isso porque, como parte do seu trabalho de investigação sobre Jesus, para saber se ele era um suposto profeta ou mais um falso profeta, levou Nicodemos a se deparar com a grandeza de alguém que ele não conhecia. Nessas investigações, ele viu um cego agora passar a ver. Ele viu aleijados começando a pular de alegria. Ele viu leprosos agora arrancarem suas bandagens e terem a pele lisinha como de um bebê, agora pele saudável. Aquelas coisas não eram truques, não eram falsificações, ensaios de cura como existem hoje sim em várias igrejas. Tem igreja hoje que infelizmente mente para você, que faz charlatanismo da fé, imita, faz falsificações de milagres para arrancar dinheiro de você. É isso mesmo, faz isso para arrancar dinheiro, para enganar você. Mas o que Cristo fez não era mentira, não era falsificação, mas eram sinais genuínos para atestar que ele era aquele que eles esperavam, que ele era um verdadeiro Messias, que ele era um verdadeiro profeta, que ele era Deus, o Deus conosco, como foi anunciado. Jesus, ele não quer hoje também que você e eu sejamos enganados. E ele hoje tenta alertar-nos a respeito disso. A Bíblia fala isso. Oséias 4, verso 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mateus 24 diz que surgiriam falsos cristos e falsos profetas e enganariam, se possível, até os próprios escolhidos. 2 Coríntios 4, verso 4, diz que Satanás cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre elas. 1 Timóteo 4, verso 1 fala de enganadores que ensinariam doutrinas de demônios. E eu que poderia citar dezenas de textos que falam sobre isso, mas eu quero encerrar fazendo um apelo para você. Eu não sei qual é a visão que você tem hoje de Jesus, mas eu sei a visão que Jesus tem de você. Ele quer nos salvar. Ele veio a este mundo para nos ensinar o caminho para o céu. Em sua vida, ele procurou aliviar as dores de todos quanto ele pôde. E ele tem uma preocupação tão grande que não sejamos enganados, que ele tenta abrir nossos olhos. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Ele hoje quer ser o teu Senhor, o teu Salvador. Você está disposto a abrir o seu coração a Ele? A dar lugar na sua vida para Jesus entrar e fazer morada? Eu deixo esse apelo hoje e espero que, assim como ele entrou no coração de Nicodemos, um fariseu que foi transformado e que depois fez tudo o que pôde para Cristo e pelo Evangelho, eu espero que hoje Jesus entre na sua vida, que você permita que Ele faça morada e que Ele transforme você. Jesus em breve vai voltar e eu quero ter a alegria de estar com Ele no céu e espero que você também tenha essa alegria. Que Deus te abençoe, que você fique com a paz de Cristo em seu coração e que em breve tenhamos a alegria de ver nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Um forte abraço e até a próxima.